A história do processo civil é marcada por um certo formalismo em suas diferentes fases. Tanto os romanos quanto os germanos preocupavam-se com o cumprimento rigoroso da ordem dos procedimentos para que a segurança do processo fosse garantida. Tal preocupação permanece no processo civil atual, cujas formalidades devem ser obedecidas para que não haja arbitrariedades. Ainda que não se negue a importância do cumprimento dos ritos do processo, princípios como o da instrumentalidade do processo ganham importância nos dias de hoje, pois se percebeu que o excesso de formalidades, antes de ser uma garantia, pode constituir-se de um impedimento ao acesso à justiça. Com o objetivo de mudar tal conjuntura, muitos processualistas exaltam os princípios da instrumentalidade, da oralidade, do acesso à justiça, da efetividade do processo e da economia processual como metas a serem atingidas pelo processo civil moderno. No plano concreto, mudanças já sobreviveram em nome dos objetivos de aceleração da prestação jurisdicional, de desburocratização e de flexibilização das normas, através de medidas como a antecipação dos efeitos da tutela, o reforço da executividade das obrigações de fazer e não fazer, a ampliação dos títulos executivos, a exclusão das provas obtidas por meios ilícitos. A tendência do estudo e da aplicação do direito processual civil é, portanto, a garantia de um processo justo e ético, em que as partes se satisfaçam ao invés de se priorizar a garantia de um processo legal, cujas formas e solenidades acabam muitas vezes por possibilitar poucos resultados práticos. Para Carlos de Araújo Sintra, é indispensável a consciência de que o processo não é mero instrumento técnico a serviço da ordem jurídica, mas, acima disso, um poderoso instrumento ético destinado a servir à sociedade e ao Estado. Adentrando em nossa temática, o Código Civil de 1916 tem como pilar o Código Civil francês, onde se espelhava numa ótica liberal e essa ótica que foi desenhado o sistema clássico. Segundo essa ótica, relações de direito privado eram regidas pelo Código Civil e nunca pela Constituição Federal. Nesse contexto, por exemplo, se fala de propriedade como um direito absoluto, a família sendo formada pelo casamento de homem e mulher e a obrigação como um vínculo jurídico, que veio a ser substituída pela ideia de relação jurídica complexa, com a finalidade de abranger questões sociais ao ser substituído vínculo jurídico por relação jurídica, passando a ser admitida esta relação jurídica obrigacional atingindo terceiros. A classificação quanto à prestação das obrigações pode se subdividir em obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. A obrigação de dar se subdivide em obrigação de dar coisa certa e dar coisa incerta. A coisa certa é a coisa determinada e individualizada a partir de suas características. A coisa certa no contexto da obrigação pode perder ou se deteriorar. Perda entende-se como perecimento, ou seja, a perda é quando a coisa deixa de existir, ou existe, mas sem a sua função que tinha. Já na deterioração, no entanto, a coisa mantém sua função, só que com valor reduzido, e para cada hipótese, o Código Civil apresenta uma solução específica. Com isso, precisamos fazer algumas análises das mesmas. Em relação à perda da coisa, devemos inicialmente analisar se a coisa se perdeu com culpa do devedor ou sem culpa do devedor. Se a perda ocorreu com culpa do devedor, resolve a obrigação e o culpado responde por perdas e danos. Já se a perda ocorreu sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação e ali se encerra. Para a deterioração da coisa, também deveremos analisar se ocorreu com culpa do devedor ou sem culpa do devedor. Se a deterioração ocorreu com culpa do devedor, o credor exige o valor da coisa resolvendo a obrigação, ou o credor pode ficar com a coisa abatido o preço correspondente ao valor que perdeu. Entretanto, se a coisa, contudo, ocorreu sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação, ou o credor pode ficar com a coisa abatendo o preço equivalente ao que perdeu. Iremos analisar agora a obrigação de dar coisa incerta. A coisa incerta é a coisa que não está individualizada, mas determinada apenas em seu gênero e quantidade. Essa definição vem lá do artigo 243 do Código Civil. Como regra, a escolha da coisa cabe ao devedor. No direito, chamamos essa escolha de concentração. Concentração, então, é um processo de escolha da coisa devida, hipótese em que uma coisa incerta ela passa a ser determinada e individualizada, tornando-se certa. Então, com a escolha, a coisa incerta vai se tornar certa, feita a escolha.
Ou seja, feita essa concentração, deverá o credor ser notificado, passando a vigorar as regras aplicadas à obrigação de dar coisa certa, conforme disciplina o artigo 245 do Código Civil. Vale ressaltar que antes da concentração, caso a coisa se perca, o devedor tem que entregar uma outra, conforme o artigo 246 do Código Civil. Isso porque a coisa ainda não estava individualizada, não existia uma coisa certa. Após a concentração, ou seja, após a escolha do devedor, aplicam-se as regras de perda e deterioração da obrigação de dar coisa certa. Diante de todos os fatos mencionados, isso irá se tornar um ponto importante para nós, pois feita a escolha pelo devedor, passará a ser a obrigação de dar coisa certa. Vamos imaginar, por exemplo, que após fazer a escolha, o devedor perde a coisa sem culpa. Neste caso, resolve-se a obrigação conforme as regras aplicadas na obrigação de dar coisa certa. Agora, se antes da escolha o credor perde a coisa, ele é obrigado a dar outra, porque ainda não existia a individualização da coisa. Neste particular, o artigo 246 disciplina que antes da escolha não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Agora, adentraremos na obrigação de fazer. Na obrigação de fazer, o Código subdivide a obrigação de fazer fungível e a obrigação de fazer infungível. Na obrigação de fazer fungível, ela poderá ser cumprida por qualquer pessoa, ao passo que a obrigação de fazer infungível, ela não pode ser cumprida por qualquer pessoa, sendo assim uma obrigação personalíssima ou conhecida também como intuito persona. A obrigação de não fazer, por sua vez, é uma postura negativa. Alguns autores definem essa obrigação de não fazer como sendo um dever de tolerância. E nos termos do artigo 250 do Código Civil, se o adimplemento, ou seja, o não fazer, se o dever de tolerância se torna impossível sem culpa do devedor, a obrigação já está resolvida.